Olá pessoal, eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. E eu sou a Érica Rieira e também sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador tem por objetivo trazer para você, profissional de compras, na linha de frente das operações, assuntos do seu interesse com profissionais que sejam referência no mercado. Papo de Comprador é um programa do Procurement Club sob patrocínio da Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, da Level Group e da RC Online. Nosso tema de hoje é o Fair Trade. E para a gente poder discutir bem esse Fair Trade, a gente quer fazer uma contextualização para você, comprador que está assistindo, explicando o que a World Fair Trade Organization montou como os 10 princípios do Fair Trade. Então, a World Fair Trade Organization, dentro desse guarda-chuva de Fair Trade, ela considera que propor oportunidades para produtores que têm vantagens competitivas menores do que grandes competidores é um princípio de Fair Trade. A questão de transparência é um outro princípio de Fair Trade. A questão das práticas, ou seja, não basta ter o Fair Trade como uma proposta, mas sim isso ser uma prática do dia a dia, também é um dos princípios da World Fair Trade Organization. A questão do pagamento justo também é um dos itens que a World Fair Trade Organization entende como um princípio de Fair Trade. A questão do trabalho escravo e trabalho infantil. A questão da discriminação de gênero também é um item coberto pelo princípio do Fair Trade. A questão de boas condições de trabalho, um outro princípio que também é abarcado dentro desse conceito. A questão de desenvolvimento de capacidades, que seja uma coisa equalitária para todas as pessoas, né, que todas as pessoas possam ter suas capacidades desenvolvidas como uma oportunidade. A questão de promover o Fair Trade, ou seja, não basta praticar, também tem que ser um agente de promoção do Fair Trade. A questão da sustentabilidade, do respeito ao meio ambiente, fecha, né, no caso, esses 10 princípios do Fair Trade. Então, assim, para esse programa de hoje, a gente gostaria de compartilhar com vocês esses 10 princípios que a gente vai abordar nessa discussão com os nossos debatedores. E eu gostaria de apresentar, então, os participantes desse episódio. O Marcelo Santos, gerente de compras da Nestlé. O Everton Virgílio Salvo, Procurement Director na ADM, e a Edmara Marques, Head de Supply nas usinas Santa Adélia. E já começando o nosso papo, o primeiro tema, né, que eu gostaria de colocar para vocês é que, embora existam muitas metas atreladas à área de compras, a gente sabe que o saving ainda é sempre a meta básica e, apesar da gente estar transacionando essa questão para uma questão mais estratégica, o saving sempre pega. O que vocês acham? Que a questão de Fair Trade, ela é conflitante ou convergente com essa meta que ainda é tão procurada? Eu queria começar com o Marcelo, por favor. Bom dia. Em primeiro lugar, claro, sempre a área de compras vai ser movida pela busca da redução de custo, né? Mas isso não tem, num certo momento, nenhuma relação com o Fair Trade. Hoje, cada vez mais, os compradores, as companhias, né, elas começam a entender de uma outra forma o como tornar a sua cadeia mais sustentável e com isso, buscar aí a longo prazo, traçar seus objetivo, buscar constantemente a redução de custo, mas de uma forma onde as práticas do comércio justo elas estejam extremamente focadas, né? Então, eu não acredito que uma situação ou comércio justo ou fair trade pode impactar negativamente na parte de savings, né? Pelo contrário, eu acho que essa sustentabilidade da cadeia vai visar cada vez mais a gente ter uma cadeia saudável, onde todos possam compartilhar valor, que eu acho que é o principal foco, né? E um outro aspecto também do quão saudável vai ser essa cadeia tomar os cuidados com demanda e a oferta, né? Porque isso sim pode impactar a cadeia ao longo do tempo. Então, acho que hoje pensar em savings, eu acho que pensar só no presente, eu acho que pode gerar alguns, né? Então, assim, a gente tem cada vez mais estar focando aí a longo prazo
para evitar qualquer ruptura de cadeia e propiciar problemas maiores para a empresa. Eu acho que o saving, né, ele busca muita maximização do lucro das empresas. E quando a gente hoje fala em maximização de lucro, a gente necessariamente tem que conectar isso com sustentabilidade. E dentro dos pilares de sustentabilidade, quando você fala em economicamente viável, você não está falando necessariamente de ter o menor preço. Você tá falando isso em otimizar o recurso que você tem. E a gente está falando muito hoje, tem 2 parâmetros que a gente escuta, que é a teoria da abundância e a teoria da escassez. Então, com toda a economia que a gente vivendo mundialmente, vai ser impossível a gente ser feliz sozinho, a gente vai precisar das outras pessoas, né? A sustentação, a gente não está falando só em relação ao próprio negócio, a gente está falando de uma cadeia como um todo. Então, eu acho que o Fair Trade, ele vem complementar muito a visão que a gente tem que ter de futuro, o quanto é necessário a gente partilhar valor para a gente continuar, né? Assim, o capitalismo, ele vem muito de você tentar conseguir lucro, mas assim, independente do que o outro lado tá vivendo, né? Se ele está fazendo um preço justo ou não. Então, acho que os conceitos de fair play e de fair trading, ele tem que se complementar no momento que você precisa de uma igualdade nas negociações, mas acima de tudo, de sustentação dos nossos negócios. Eu acho que esse é o grande oportunidade de mudança de conceito que a gente tem. Legal. E você, Everton? Respondendo sua pergunta, eu não acho que os conceitos e princípios do fair play são conflitantes com as metas de saving da área de procurement. Muito pelo contrário, eu entendo que os princípios do fair trade, como foi colocado, eles são um pré-requisito para você fazer um bom trabalho. Nós estamos falando aqui com uma audiência da área de compras, né? Então, eu acho que todo mundo tem um exemplo na sua empresa ou de algum colega de trabalho, de algum resultado que fez significativo, um saving muito grande, e dali 6 meses você vê esse saving desaparecer, porque ou o fornecedor ele tem algum problema, ou ele quebra contrato, ou o que você comprou não é o que realmente está sendo entregue. Então, acho que tem diversos exemplos que nos mostram que você não fazer o negócio certo, ele não é sustentável no longo prazo. Além disso, tem diversos estudos, pesquisas que são feitos que mostram que as empresas que são socialmente responsáveis, que são diversas, essas são empresas que têm uma performance melhor no longo prazo. Inclusive, a própria McKinsey fez um estudo recente sobre diversidade, e diversidade é um dos aspectos do fair trade, né? Equidade de gênero, equidade de etnia, de orientação sexual. Então, nesse estudo, a McKinsey mostra que ele chama Diversity Matters, e ele mostra que as empresas mais diversas são 35% mais propensas a ter uma performance superior à dos seus pares nas questões relacionadas à diversidade de etnia. Quando se fala em diversidade de gênero, ter equidade de gênero, essas empresas mais diversas são 15% mais propensas a ter uma performance superior aos seus pares. Então, a gente vê que não adianta a gente olhar o resultado de curto prazo, que se a gente não pensar em algo sustentável, se a gente não pensar em algo que realmente seja justo para todas as partes, é algo que não vai se sustentar no longo prazo. Legal, eu queria até aproveitar para mencionar, né, que o Procurement Club tem um projeto, né, de diversidade. A gente vai estar lançando aí em breve o Procurement Women, né, com uma série de atividades, de iniciativas, inclusive uma live, né, um projeto desse com executivas tratando do tema, né, executivas de compras e supply tratando do tema, porque a gente realmente entende que, principalmente nas áreas de compras, ainda existe esse gap e nós temos esse projeto, essa iniciativa para ajudar nesse processo, mas de fato.
Pessoal, eu queria endereçar uma pergunta para vocês, e até pegando um gancho aí no que o Everton colocou. Inclusive, eu queria começar com você, Everton, em função do que você falou, da diversidade. O quanto as lideranças de compras, os gestores de compras, colocam como um item de avaliação na escolha do fornecedor, fornecedores que compartilhem princípios de fair trade. Ou seja, além dos elementos de sourcing convencionais que os compradores usam para a seleção de fornecedores, o quanto você acha que os gestores dessas organizações já estão orientando suas equipes a usar conceitos de fair trade no momento de escolher seus parceiros de negócio? Eu diria, por exemplo, eu tenho metas relacionadas a fair trade, mais particularmente a diversidade, e eu vejo muitos dos meus colegas em outras organizações que efetivamente têm metas relacionadas à sustentabilidade e assuntos relacionados ao fair trade. Mas pode até parecer paradoxal isso que eu vou falar, mas eu diria que se a gente for pensar pragmaticamente, essas metas, elas não têm o mesmo peso do que metas mais quantitativas, mais relacionadas ao nosso core, que é conseguir dar supply assurance para a empresa, conseguir trazer reduções de custo. Então, elas não têm o mesmo peso. Mas isso não quer dizer nem que a empresa não dê a devida importância para essas metas, e nem que eu vou deixar de fazer a meta porque a empresa não está pondo um peso nisso. Na verdade, eu acho que aí tem um pouco, e eu na DM hoje, eu tenho certeza absoluta que eu escolhi uma empresa que tem os mesmos valores que eu tenho. Então, tanto os meus valores e os valores da organização, eles nos mostram que, independente de a gente ter essas metas com um peso relevante, tanto eu sei que a DM vai esperar isso de mim, e a DM sabe que, independente dessas metas estarem estabelecidas, eu vou estar buscando fazer o meu trabalho segundo esses princípios. Eu queria só incluir um ponto adicional, Edmara. Se você percebe, na tua opinião, que os líderes atuais já têm buscado essa transformação de trazer esses elementos para o dia a dia, para o modelo de decisão deles? Bom, eu acho que já tem um início de caminho, né? Então, assim, acho que a gente já começa a discutir isso nas organizações, já começa a olhar para outras empresas, para um movimento que já vai acontecendo, mas eu acho que ainda é muito incipiente, assim, na prática, né? Quando você vai olhar realmente em relação à escolha de um fornecedor, o quanto ele tem práticas sustentáveis, principalmente em agro, né, assim, quando você fala de campo, tem muito disso, assim, tem várias normas, várias coisas que a gente faz que está muito relacionado ao ecologicamente correto. Mas quando você fala em supply chain, principalmente na área de procurement, de fornecedores de materiais automotivos, principalmente, ainda é um mundo muito masculino, ainda é um mundo muito com poucas práticas. Estou falando muito dos fornecedores que eu tenho hoje, relacionado a logísticas reversas, a embalagens retornáveis. Então, assim, mas já se começa a discutir sobre isso. Eu faço parte de um pool de usinas, então eu sou a única mulher de um grupo de 5 usinas para estar discutindo. Quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, já fazia 15 anos que não tinha uma gestora mulher. Então, hoje, além de mim, tem mais 2 gerentes. Então, assim, já começa, assim, existe sim a vontade, existe sim um início de conversa, mas na prática você vê que ainda é pouco, ainda não é muito, não. Mas já temos que começar. Eu acho que a gente já começou sim, então no caminho certo. Os fornecedores percebem alguma mudança na condução das negociações, nas decisões dos seus clientes, em função da questão do fair trade, incorporando mais essa questão na pergunta? Em primeiro lugar, quanto à liderança, acredito que há 40 anos atrás, quando a gente falava
algo direcionado aí a fair trade, muitas pessoas ficariam assustadas, né? Mas hoje eu vejo na realidade, o dia a dia, né? Muitos dos princípios do fair trade, eles estão completamente enraizados ou cada vez mais em pauta a cada momento na nossa vida pessoal, nas nossas relações, né? Então, você falar de direitos humanos, você falar de discriminação, você falar de meio ambiente, hoje já é algo que as pessoas já estão muito mais habituadas e cada vez mais conscientes, né? Então, nesse sentido, as lideranças, elas estão buscando, com certeza, cada dia mais ter essa nova realidade que nós vivemos hoje, né? E muito mais transparente e muito mais abrangente, né? Então, acho que isso hoje nas empresas, claro, nem todas as empresas, nem todos os profissionais ainda já estão preparados para falar do empoderamento das mulheres, para falar da igualdade de gênero, ou respeito ao meio ambiente. Mas eu vejo uma tendência extremamente positiva nessa direção, né? E eu acredito que cada vez mais a gente vai estar embarcado nesse modelo. Esse é um caminho, até como comentado há pouco, cada vez mais os profissionais e as companhias elas vão entender que essa é a única forma da gente buscar aí a melhoria contínua, né? Quando a gente fala de melhoria contínua e esse crescimento da cadeia, a gente tem um grande exemplo quando a gente fala de Lean Manufacturing, por exemplo, ou a visão Lean, né? Que isso começou há muitos anos atrás numa companhia automotiva na cabeça, onde o grande foco dela era desenvolver realmente a cadeia, né? E isso traz aí aprendizados até hoje muito fortes, né? Do quão importante foi depois da Segunda Guerra Mundial iniciar esse processo para desenvolvimento da cadeia produtiva. Então, eu acredito que cada vez mais hoje as lideranças estão engajadas com esses temas. Ô André, queria inclusive aproveitar e comentar, você falou de fornecedores, né? Eu acho que é responsabilidade de cada um nas suas empresas engajar os fornecedores, mostrar os seus princípios, os seus valores, o que realmente importa, para que a sua cadeia de valor possa te acompanhar. E eu vou dar 2 exemplos, e eu tenho certeza que não é o único na DM, tem várias empresas que fazem isso daí, mas agora em novembro nós estamos fazendo uma premiação de fornecedores. Vai ser um evento, em função da pandemia, um evento virtual, mas nós vamos fazer premiação dos fornecedores em 5 categorias, uma delas é sustentabilidade e diversidade. Então, com isso, a gente claramente está mostrando que isso tem um peso, isso importa, e a ADM está querendo ver os fornecedores operando segundo esses princípios. Um segundo aspecto, e daí agora mais regional, a gente vai fazer alguns eventos, são umas 3, 4 sessões, nós vamos selecionar fornecedores de diferentes categorias de compras, e nós vamos fazer o Vendor Compliance Day, em que nós vamos discutir muitos assuntos do Fair Trade, e vai ser um dia dedicado a uma troca, né, em que nós vamos passar as expectativas que nós temos com os fornecedores relacionados a compliance, e tem tudo a ver com o Fair Trade, relacionados à diversidade. Então, novamente, nossa responsabilidade conseguir puxar essa cadeia de fornecimento para os valores que a nossa organização tem. Eu queria só fechar esse bloco aqui com vocês, com um comentário, que eu particularmente acho o seguinte: é muito mais confortável para um comprador e para um gestor de compras utilizar as velhas métricas para a decisão de quem é o fornecedor que você vai trabalhar, porque elas são auditáveis, são fáceis de medir
Então você tem lá o seu sourcing, você consegue definir qual é o teu alvo e quem ganhou e quem perdeu. Quando você fala de fair trade e de muita coisa que é mais conceitual e subjetivo, colocar isso numa matriz de decisão é um desafio, na minha opinião, muito grande, né? Como é que você permeia isso dentro de uma matriz de decisão, do tipo, eu vou trabalhar com esse fornecedor e não com aquele, e demonstrar isso para a companhia, para o compliance, para tudo, que aquela decisão foi a melhor decisão. Eu acho que tem um desafio grande aqui. Na verdade, André, eu ia falar, graças a Deus, que isso é verdade. Significa que a gente não vai ter os robôs substituindo os compradores tão rapidamente. Ele tem uma ciência, mas tem uma arte na seleção dos fornecedores, né? Eu acho que não é aquele negócio branco-preto. Então, isso... e a experiência que traz para o comprador de categoria, isso é a vivência do mercado que vai trazendo e que te mostra que, às vezes, uma solução que é oferecida, você percebe que ela não é sustentável a longo prazo, né? E isso requer experiência, requer a vivência do dia a dia para que a gente consiga ter essa percepção. E exige também uma transformação cultural, né? Porque quando a gente trata de alguns conceitos do fair trade, eles não são questões muito práticas, que exigem uma transformação cultural além da área de compras e supply, né? Ela exige uma transformação cultural de toda a empresa, né? Então, realmente em alguns casos, fica difícil permear, mas a gente tem que continuar persistindo. E foi legal que surgiu um assunto sobre a pandemia. Eu queria saber da opinião de vocês sobre como a questão da pandemia e os seus efeitos econômicos nas empresas nesse período, se tiveram impacto nos pontos em que as questões de fair trade estavam evoluindo, ou se não, a gente demos alguns passos para trás ou continuamos crescendo linearmente? Na cadeia que hoje eu participo, na cadeia de alimentos, né? Então, é uma cadeia que, pelo contrário, não teve muito forte atingimento aí pela pandemia, né? Até em alguns aspectos houve uma aceleração. Então, no meu caso, eu não vejo que a pandemia trouxe algum impacto para o fair trade. Pelo contrário, eu até acredito que as pessoas elas estão mais sensíveis aos temas humanos, né? E quando a gente fala de fair trade, tem muito essa relação aí da dignidade humana, de como as cadeias são desenvolvidas. Então, acredito que a pandemia trouxe essa sensibilidade mais aflorada, né? Mas em outras cadeias eu vejo fortemente impactado. Não a questão do fair trade, porque os princípios e valores das pessoas e das companhias, elas não se alteraram por causa da pandemia, né? E muitas vezes essas diferenças hoje pela pandemia se trazem por razões sociais, por razões econômicas, né? Onde a cadeia está sofrendo como um todo, principalmente muitas vezes pela incrível diminuição de vendas, por produtos em estoque, por produtos em todo o supply, e isso acaba impactando, mas não porque a pandemia trouxe isso ou as pessoas querem dessa forma, e sim porque o momento tendenciou a essa sobrecarga, muitas vezes, de algumas cadeias produtivas, né? Então, acho que um pouco essa é a relação, mas os conceitos e as características, tudo que foi desenvolvido, com certeza a pandemia não removeu, em hipótese alguma, de cada um dos profissionais. Para a gente, eu acho que foi um pouco diferente. A gente teve uma situação de impacto positivo e outra negativo. Eu vou falar do negativo primeiro, que está muito relacionado aos princípios do fair trade, quando você fala de preço justo, e principalmente para quem produz, né? Então, assim, eu acredito que todas as empresas necessitaram comprar muitos EPIs, principalmente máscaras, né? E aí a gente pagava, só para vocês terem uma ideia, um determinado valor, e esse valor, assim, quando a gente foi comprar, 14 centavos uma máscara, tinha gente querendo cobrar 4, 5 reais.
E quem produz a máscara mesmo não ganha a margem em cima, né? Então, vai totalmente contra o princípio de fair trade. E a nossa diretiva na área de compras foi não comprar. Então, muitas vezes a gente procurou um fornecedor direto, uma pessoa que fabricasse máscaras, dependendo da situação que a gente fosse utilizar, pelo tipo de máscaras que a gente tem. Então, a gente viu que no momento de pandemia, indo muito na lei de oferta e demanda do capitalismo, muita gente trabalhou muito no aumento de sua margem e tendo que aumentar a produção, dependendo do produto, muitas empresas tentaram não obedecer às condições de trabalho ideais, sabe? Colocando pessoas de grupo de risco e tudo mais. E a nossa empresa não comprou desses fornecedores. Então, a gente percebeu que teve situações onde as normas de fair trade não foram cumpridas e a gente não comprou dessas pessoas. Por outro lado, a gente teve alguns impactos positivos, né? Diferentemente da área de alimentos, assim, quando a gente fala de açúcar, a nossa empresa fornece açúcar, mas a nossa grande produção é etanol. Então, quando as pessoas ficaram em casa, o consumo de etanol diminuiu muito, o preço caiu demais, e isso impactou muito a nossa empresa. Então, a área de procurement teve que renegociar todos os contratos, mediante todo um replanejamento de plantio, e isso foi uma coisa muito bacana. A gente chamou 18 fornecedores, explicou a situação da empresa, e a gente conseguiu renegociar muitos dos nossos acordos, sabe? Muitos de parceria, muitos de entender o momento, e dos dois lados, sabe? Que a gente sabia que naquele momento os dois lados iam perder pela situação do preço, assim, o câmbio lá em cima, só que a gente sabia que a cana não espera para crescer, né? Então, a gente precisaria trabalhar em algumas alternativas. Isso foi muito bom, sabe? Foi uma experiência muito positiva, surpreendente até de vários fornecedores. Então, a gente vê que tem condições de fazer algo melhor e que a pandemia trouxe isso, né? Então, talvez, assim, algum exercício de negociação, de olhar o TCO de uma maneira um pouco mais profunda, né? Para onde que a gente pode diminuir um pouco para que a gente passe dessa fase. Então, eu enxerguei essas duas coisas, assim, gente que se aproveitou do momento para não exercer os princípios de fair trade, seja no preço, seja nas condições de trabalho, e a gente não aderiu a esses fornecedores, mas, por outro lado, também vi fornecedores tentando achar alternativa, negociando, abrindo o seu custo, e aonde a gente pode melhorar. Então, eu acho que o fair trade, se ele continuar em termos de longevidade de parceria, de sustentabilidade do negócio, eu acho que esse é o caminho. Eu concordo com a equipe e também estou bem alinhado com o que o Marcelo falou, que os princípios e valores das organizações, eles não são transformados com a pandemia. Então, o fair trade eu vejo como sendo um valor organizacional realmente, o que a empresa acredita, como ela opera. E eu não acho que isso tem alteração. Entretanto, concordo também com o que ele falou, que a aplicação do fair trade, ele pode ter variado em função da cadeia de valor em que você está. Existem cadeias de valor que tiveram pouquíssimo impacto da pandemia, apesar de todos os problemas, elas tiveram pouquíssimo. O agro, por exemplo, é uma cadeia que, principalmente aqui no Brasil, a gente está vendo que ele tem sido a locomotiva aqui do Brasil, né? Ele tá voando alto, mas existem outras cadeias, por exemplo, a cadeia de viagens e entretenimento, é uma cadeia que ela foi duramente impactada. Então, a gente não pode esperar que a aplicação desses princípios estejam na sua total capacidade sendo aplicados. E eu vou exemplificar. Tem algumas questões que pode ser pandemia, pode ser qualquer coisa que aconteça e que são imutáveis. Por exemplo, trabalho forçado, trabalho infantil, a questão da transparência e accountability das empresas, isso daí são a equidade de gêneros. Pode acontecer o que for, que não existe mudança na forma como você opera, mas tem algumas outras questões que talvez a aplicação ela seja menor numa época de crise. Vou dar alguns exemplos, por exemplo, que existem nos princípios, a capacitação de funcionários e terceiros, a ocupação com desenvolvimento social,
Isso são coisas que têm que existir, mas talvez tenha empresas que estejam numa situação tão difícil que elas é que precisam ser ajudadas, e elas não têm condição de ajudar. Então, nesse aspecto que eu digo, o princípio em si continua existindo, mas a sua aplicação, dependendo da cadeia, como a própria Edmara falou, dependendo da cadeia, ela pode ter uma aplicação mais profunda ou menos, de acordo com a situação que está sendo vivida.